1 Reis capítulo 19. Tema dessa noite: de volta à batalha. Você pode repetir comigo esse tema? Vamos juntos? De volta à batalha. É um chamado de Deus, é um apelo de Deus ao seu coração hoje à noite. Um chamado para que você volte à batalha. Estamos numa batalha e alguns de nós, por algumas razões, temos abandonado o campo de batalha, mas nessa noite Deus nos convida de volta à batalha. Eu quero ler com você 1 Reis capítulo 19. É um texto um pouco longo, nós vamos ler os 21 versículos que está aí na sua Bíblia, no capítulo 19 do livro de 1 Reis. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Se você não tem, aproxime-se aí, eu fique pertinho de alguém que tem a Bíblia e acompanhe a leitura. Se você está sem Bíblia e sem alguém por perto, então acompanhe atentamente a leitura. A Bíblia diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Pastor, pode tirar para mim um pouquinho ainda desse agudo, está me incomodando um pouquinho esse agudo aqui no microfone. Verso 3, vou repetir. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então veio o que, irmãos? Um anjo, e o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali encontrou uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que foi que Deus disse, irmãos? Que fazes aqui, Elias? E Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu só fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as pedras diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse outra vez, contou a mesma história. Muitas vezes você e eu temos repetido a mesma história diante de Deus. E ele diz: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho do deserto de Damasco, vem, unge a Azael rei sobre a Síria, também a Jeú filho de Ninsi ungirás rei de Israel, e também a Eliseu filho de Zafate de Abel Meola ungirás profeta em teu lugar.
E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, e andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com uma 12ª. E Elias passou por ele, lançou a capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque o que eu te tenho feito. Voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de bois, os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e o deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Nós estamos diante da história de um homem, talvez um dos personagens mais extraordinários de toda a Bíblia, chamado Elias. Você sabe que Elias foi um homem que realizou muitos milagres. Não sei se você sabe, foi Elias que fez a multiplicação de pães, tal como Jesus fizera no Novo Testamento. No Velho Testamento, Elias é este homem. E agora, ele enfrenta um momento difícil na sua vida. Ele está consumido por uma dor, por uma tristeza, e ele foge. E ele diz: eu quero morrer, não quero mais viver. E Deus o chama de volta à batalha. E a pergunta que eu tenho para você hoje à noite é a pergunta que Deus fez a Elias: que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Por que você abandonou a batalha? Por que você abandonou a jornada? Alguns de nós aqui nessa noite estamos, talvez, depois de um tempo de caminhada, de um tempo de jornada, nos sentimos cansados, abatidos pela jornada, e então resolvemos desistir. Há uma estimativa muito interessante. Estima-se que no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas já deixaram as nossas igrejas e estão à margem da caminhada da fé. Nós temos, segundo as estatísticas, também pouco mais de 22 milhões de evangélicos no Brasil. O que significa dizer que mais gente já passou por nossas igrejas e estão à margem dessa caminhada, dizendo: eu estou fora dessa batalha, eu me cansei da jornada. E nós temos o desafio de reintegrar esse grande exército de volta às nossas fileiras, porque a batalha da igreja é uma batalha imprescindível para a salvação deste mundo. O que foi que tirou você da batalha, querido? Talvez como Elias, você caminhou bem, e eu quero olhar com você para esse texto, na história de Elias, e descobrir aqui que algumas coisas que Elias enfrentou, você e eu também enfrentamos. Algumas das realidades que Elias enfrentou, alguns de nós já enfrentamos, e alguns de nós estamos aqui, mas na verdade não estamos. Nossa mente, o nosso coração está longe de uma comunhão com Deus, mas nós estamos aqui fisicamente para dizer: pelo menos estou cumprindo meu compromisso religioso. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero desafiá-lo a voltar à batalha. Deus tem um desafio para você. Deus convida você a voltar à batalha. Olhando para essa história, algumas coisas aqui na vida de Elias e outras coisas que eu quero acrescentar aqui da nossa realidade, que tem nos tirado da batalha. Vamos a alguma delas? Primeiro, o que tem tirado muitos de nós da batalha? Qual é? Cansaço, excesso de esforço físico, emocional e espiritual. Muitos de nós estamos como Elias, depois de uma grande batalha no Monte Carmelo, depois de uma guerra com 450 profetas, ele se sentiu cansado, e a Bíblia diz que ele estava já exausto. E você sabe que todos nós temos um limite físico e emocional e espiritual. Muitas vezes, depois de um tempo de muita luta, de muita batalha,
Eu conheço algumas pessoas que, depois de enfrentarem na família um tempo de uma enfermidade profunda, difícil, depois de ter resolvido o problema, caem em profunda depressão. Por quê? Porque estavam excessivamente cansados. E alguns de nós estamos como Elias. Depois de grandes batalhas, depois de grandes lutas, nos sentimos cansados. Meus irmãos, aqui há muita coisa importante para a gente estudar nesse texto. Mas eu não creio que Elias fugiu com medo de Jezabel apenas porque ele ficou com medo de Jezabel, até porque esse não era o primeiro confronto entre profeta e Jezabel. Outros confrontos já aconteceram, mas nesse momento, esse recado de Jezabel chega no momento em que Elias está profundamente cansado. E ele diz: eu não aguento mais essa luta, eu não suporto mais essa batalha, eu não aguento mais o tempo todo pressão, eu desisto. Quantos de nós não estamos assim? Diante da família, diante de um problema em casa, com um filho, uma filha. Quantos de nós, ao longo da nossa jornada, estamos dizendo: Senhor, eu já desisti, eu estou cansado demais para continuar essa jornada. Mas se você está cansado hoje à noite, está aqui, Deus tem uma palavra para você. Ele chama você de volta à batalha, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão. Eu quero desafiá-lo em nome do Senhor Jesus nesta noite. Se você se sente cansado, como Elias se sentiu cansado, Deus chama você de volta à batalha. Segundo, o que foi que tirou Elias da batalha? Qual é? Desânimo. O desânimo tirou Elias da batalha. O desânimo vem quando, apesar de todo o esforço que fazemos, parece que não está valendo a pena. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes, eu acredito. Quantas vezes a gente diz: Senhor, eu fiz aquela campanha de oração, eu fiz um tempo de jejum, eu me dediquei, eu me esforcei, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, que estava fora do meu alcance. Elias vai dizer: Senhor, não vale a pena, porque eu desanimei, eu fiquei sozinho, eu estive só eu fiquei. Israel abandonou o Senhor e eu fiquei só. Ele se sentiu desanimado. Quantos de nós não desistimos da batalha porque nos sentimos desanimados, sem ânimo, sem força, sem capacidade de reagir? Você está desanimado? Saiu da batalha por causa do desânimo? Deus chama você de volta hoje à batalha, porque Ele é o Deus que nos fortalece. Terceiro, além do cansaço, de desânimo, o que tirou Elias da batalha? Propósito. Quando chegamos à conclusão de tudo o que eu podia fazer, já fiz. Todo o propósito. Elias diz: eu não sou melhor que os meus pais. Se eles passaram por essas batalhas e um dia morreram, Senhor, eu estou desistindo, porque já tenho a consciência de que cumpri todo o meu propósito nessa vida. Agora preste atenção, Elias estava equivocado. E se você acha que você já cumpriu todo o seu propósito nessa terra, você também está equivocado. Porque enquanto houver fôlego de vida em você, Deus ainda tem um propósito para usar a sua vida. Enquanto você respirar, Deus ainda tem um propósito de usar você como instrumento nas mãos dEle, para abençoar alguém, para ser resposta de Deus para a vida de alguém. Então, querido, no nome de Jesus, se você tem desistido da batalha, porque entende: eu já fiz o meu melhor, tudo que eu tinha que fazer já fiz, então desista da batalha, porque não encontra mais propósito para viver. Deus tem um chamado ao seu coração, Ele te chama à batalha, porque Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Eu estive no Rio de Janeiro, quando o pastor Rick Warren, pastor da igreja Batista Salt Black nos Estados Unidos, uma igreja com propósito. Muitos já leram o seu livrinho, Uma Vida com Propósitos. Muito bom. Quando ele veio a primeira vez ao Brasil, eu estive lá, e ele contou uma história na sua igreja,
quando ele desafiou a igreja a uma mudança de paradigma, e ele fez um movimento da igreja, e um irmão, depois do culto, de uma ministração, chamou ele: pastor, eu quero falar com o senhor, eu quero lhe dizer que eu estou fora desse projeto da igreja. É um projeto muito bom, é um projeto muito extraordinário, eu sei que é de Deus, mas pastor, eu já tenho 85 anos, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Aí ele pensou: o que eu vou responder a esse irmão? Olhou para ele e disse assim: irmão, eu sei, você já tem 85 anos, mas preste atenção, o avião decola é no final da pista. É quando você pensa que a pista está acabando, é que o avião decola. Querido, ouça, se ainda fôlego de vida em você, Deus ainda tem um propósito para usá-lo como instrumento nas suas mãos. E Ele te chama hoje de volta à batalha. Ele diz: não fique fora dessa batalha, eu ainda tenho um propósito na sua vida. E Deus disse a Elias: eu tenho propósitos especiais para você. Você vai ungir reis, vai ungir um profeta em seu lugar. Há coisas para você fazer. Vai pelo caminho de onde você veio, volta pelo caminho do deserto. Eu ainda quero usar você. Deus quer usar você. De volta à batalha, querido, no nome de Jesus. Não desista. De volta à batalha, porque Deus ainda tem um propósito na sua vida. O que tem tirado você da batalha? Cansaço, o desânimo, a falta de propósito. Mas teve uma outra coisa que ainda foi parte desse processo de Elias. Qual foi? Perseguição. A perseguição. Elias se sentiu perseguido. Ele diz: a turma está procurando a minha vida para me tirar. Eu fiquei sozinho, Senhor. Eu estive lá, lutei contra 450 profetas, entrei numa batalha terrível, houve derramamento de sangue, eu não me dobrei, não deixei me levar, eu não fui comprado, eu estou aqui, mas Senhor, me cansei, e ainda assim eles me perseguem. Apesar de tudo que eu faço, o inimigo não me deixa em paz. Sabe qual é a sensação de Elias, querido? É a mesma que você e eu temos quando a gente diz assim: quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu oro, mais problema. Até outro dia eu vi irmão dizer que não queria mais vir nem na reunião de oração. Eu não vou mais, pastor. Reunião de oração, estou fora. Porque quanto mais eu oro, mais problema me acontece. Então, se o negócio é ficar fora de problema, eu paro de orar, o diabo para de me perturbar, a gente fica em paz, eu toco a vida, ele toca a vida, enfim, vai ficar assim mesmo. Ô meu irmão, Deus se chama de volta à batalha. Apesar da perseguição, apesar dos desafios que o inimigo tem feito à sua vida, apesar de tudo que ele tem conseguido alcançar na sua casa, Deus ainda chama você de volta à batalha. Deus te chama de volta à batalha. Está se sentindo perseguido? Deus te chama de volta à batalha. Além disso, na vida de Elias, além do cansaço, do desânimo, da falta de propósito, da perseguição, ele também sentiu-se sozinho. A solidão foi um problema para Elias. É o sentimento de estar lutando sozinho. Sabe quantas vezes a gente diz assim: ah, Senhor, eu estou cansado, eu vou desistir da batalha porque eu luto sozinho nessa casa. Ninguém me ajuda. Nessa casa eu tenho que orar sozinho, nessa casa eu tenho que ler a Bíblia sozinho, nessa casa eu tenho que testemunhar sozinho, eu já me cansei, eu não quero mais entrar nessa batalha, eu quero estar fora, toma a minha vida, eu estou desistindo. Mas aqui dentro também acontece muitas vezes isso, meus irmãos. Quantos de nós não estamos aqui e nos sentimos sozinhos? Ah, naquela igreja ninguém me ajuda, eu vou lá, ninguém ora comigo, ninguém me visita, ninguém me ajuda nas minhas lutas, ninguém sabe o que eu estou sofrendo. Eu estou lá todo domingo e ninguém percebe a minha dor. Se você se sente sozinho e a solidão tem tirado você da batalha, ouça, o Senhor diz o seguinte: ainda que o teu pai e a tua mãe te desampararem, eu nunca te desampararei, diz o Senhor. Eis que você está escrito na palma das minhas mãos. O Senhor conhece você profundamente. Você não está sozinho, não está. Então eu listei aqui
mas algumas coisas que não fazem parte da vida de Elias, mas que têm afastado muitos de nós da batalha. Relacionamentos quebrados, quando não conseguimos resolver os nossos problemas pessoais. E a história mais clássica dessa situação é quando Ismael e Isaque se separam como irmãos, filhos de Abraão. Se separam, se tornam duas nações, se dividem, se tornam dois povos, e eles vão guerrear entre si, e afastaram-se um do outro, porque não conseguiram resolver os próprios relacionamentos em casa. Muitos de nós estamos afastados da batalha, porque quebramos relacionamentos importantes na nossa jornada, mas ainda assim, Deus te chama de volta à batalha. Muitos de nós, apesar e além de tudo isso, temos nos afastado da batalha, porque temos vivido um ciclo de queda pelo pecado, dominado pelo pecado, desejando viver em santidade. De um personagem que veio à minha mente quando eu escrevi esse texto foi Sansão. Sansão era um homem escolhido por Deus, separado pelo Senhor desde o ventre da mãe, um homem para ser o libertador de Israel. E a Bíblia diz que por causa do seu pecado, e esse pecado se repetindo, chega o dia que ele diz: estou cansado, eu desisto da batalha, eu me entrego, o meu segredo é esse, o segredo de Deus em mim é esse, eu desisto de tudo que Deus tem para mim. E a Bíblia diz que Sansão ficou escravo na mão do inimigo, tendo desistido da batalha, porque tinha sido vencido pelo pecado reiteradas vezes. Alguns de nós vivemos assim, querido, quase que numa síndrome de quem sofre com a bipolaridade espiritual. No domingo, santidade. Na segunda-feira, mundo. Domingo, eu me entrego outra vez. Na semana que vem, o pecado de novo. E a gente vive nesse ciclo de queda, dominado pelo pecado. Chega o dia em que o Satanás diz: desista, você nunca vai conseguir alcançar o padrão de Deus de santidade. E quando o diabo lhe disser isso, é verdade. Sozinho, você nunca vai alcançar o padrão de Deus para a santidade. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Porque pela cruz, você e eu somos santificados diante de Deus. Amém, queridos? Justificados em Jesus. Mas ainda, muitos de nós temos nos afastado da batalha, porque falta-nos aceitar a graça de Deus. Eu queria que você repetisse essa frase comigo, vamos lá? Falta-nos aceitar a graça de Deus. Muitos de nós já fomos a Jesus, confessamos o nosso pecado, mas nos sentimos ainda culpados pelo pecado, e todo dia o diabo vem e diz: você nunca vai conseguir vencer o peso do seu pecado. Então eu quero lembrar você o que diz a Bíblia em Miqueias, no capítulo 7, o profeta diz o seguinte: o Senhor afasta de nós as nossas transgressões e a nossa iniquidade, e Ele perdoa o nosso pecado e lança os nossos pecados nas profundezas do oceano. E alguém brincou um dia e disse: depois de lançar os meus pecados nas profundezas do mar, Ele foi lá e colocou uma plaquinha: proibido pescar. Não é para pescar aqui. Aqui estão sepultados pecados que já foram perdoados pela graça de Deus. Muitos de nós temos sido vencidos na batalha e temos desistido dela, porque nos falta aceitar a graça de Deus. Finalmente, um personagem que também abandonou a batalha, mas infelizmente não retornou mais a ela, tornou-se amaldiçoado, porque teve o coração endurecido. Quando o coração não aceita mais a correção de Deus,
Caim foi esse personagem. O Senhor vem a ele e diz: Caim, cadê o seu irmão? Ele responde: sou eu porventura guardador do meu irmão? E o Senhor diz a ele: o sangue do teu irmão clama desde a terra até a minha presença. E o Senhor lhe diz: Caim, se você proceder bem, haverá perdão para você. Mas se você proceder mal, o pecado jaz à porta, mas sobre ele você deve dominar. Meu irmão, o que foi que tirou você da batalha? O que foi que tirou você da batalha? Você corria tão bem, estava vivendo um tempo com Deus especial, mas ao longo da sua jornada, sejam por quaisquer razões como essas que eu citei agora, você tenha se afastado da batalha, desistido da batalha, abandonado a batalha. Deus tem um chamado para você, e Ele te chama de volta à batalha, porque Ele precisa que você e eu nos coloquemos de pé diante dEle, para dizermos: Senhor, eis-me aqui, o Senhor pode me usar como instrumento nas suas mãos, para fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Então eu quero concluir esta reflexão hoje à noite, compartilhando com você o desafio de Deus ao nosso coração, ao mesmo tempo em que eu preciso me posicionar diante de Deus para voltar à batalha. 3 passos que você e eu precisamos fazer. Então quero que você repita comigo. Primeiro, vamos lá? Reconheça o cuidado de Deus sobre a sua vida. Reconheça o cuidado de Deus sobre a sua vida. Quero ouvir só as mulheres essa frase, vamos lá. Agora só os homens. Quando a gente olha para a história de Elias, sabe que apesar de fugindo de uma batalha, apesar de fugindo do propósito de Deus, apesar de deixando tudo para trás, dizendo: Senhor, eu quero morrer, eu desisto, Deus não desistiu de Elias. Amém, irmãos? Ele não desiste de você. Não desiste. Apesar de Elias dizer: eu desisto, Senhor, Deus está dizendo: mas eu não desisti de você ainda, Elias. E ele foge, e ele chega num lugar e ele está cansado, e ele deita embaixo de um zinco para descansar um pouquinho. E sabe o que Deus faz com ele? Deus manda um anjo com um pão fresquinho, ainda sobre a brasa. Aquilo devia ter mortadela dentro, mussarela, peito de peru, não é? Hambúrguer, alface, tomate abundante, porque Deus não tem miséria, né, irmão? Tomate para outra cara, porque ele põe tomate para valer mesmo. Tomate em abundância. Deus mandou um anjo preparar um lanche para eles e leva lá para o Elias. E quando ele acorda, ele recebe a orientação: come e bebe. E ele comeu e bebeu. E fez o que de novo? Dormiu outra vez. E quando ele acordou, o que tinha de novo? Outro lanche. Come e bebe de novo. Ouça, querido, apesar de muitos de nós termos desistido da batalha, Deus não desistiu de você. Ele continua cuidando de você. Reconheça o amor de Deus, reconheça o cuidado de Deus, às vezes em pequenas coisas, como um pão e uma botija de água. Deus continua cuidando de você, Deus continua te amando, Deus continua tendo um projeto para a sua vida. Deus não desistiu de você. Segundo, vamos juntos? Ouça a voz de Deus ao seu coração. Elias estava numa caverna, fugitivo, tendo abandonado a batalha. Ele ouve uma voz, e a voz diz: que fazes aqui, Elias? Ah, irmão, Elias sabia, porque ele conhecia a voz de Deus. Segunda vez ele sai para fora. Então há uma manifestação sobrenatural, um vento, terremoto, fogo. Mas depois de tudo isso, uma voz mansa e suave. E o que diz a voz? Que fazes aqui, Elias? É a pergunta de Deus no seu coração hoje à noite, querido. Ouça a voz
do Senhor ao seu coração. Mesmo em meio àquela batalha tão difícil, eu fico imaginando o coração de Elias, talvez alimentando já até alguns ressentimentos, dizendo: Senhor, eu lutei tanto naquela igreja, eu fiz tanto, eu ajudei tanto, mas eu tenho caminhado, eu tenho orado, o Senhor não me respondeu, eu desisti da jornada. Deus está dizendo: Elias, ouça a minha voz, ouça a minha voz, eu ainda quero falar com você. Deus fala conosco, queridos, mesmo em meio às lutas e tribulações da vida. Deus fala conosco. Finalmente, terceiro passo para voltarmos à batalha e descobrirmos que Deus tem coisas extraordinárias para fazer através de nós e em nós. Eu preciso reconhecer o cuidado de Deus, ouvir a voz de Deus, mas finalmente eu preciso obedecer ao propósito de Deus. Deus disse a Elias: Elias, desce, vai pelo caminho do deserto de volta, você vai ungir Azael e a Jeú e vai ungir a Eliseu como profeta em teu lugar. E é exatamente isso que Elias faz. Você sabe como termina a história de Elias? Elias não morreu, irmãos. Ele foi arrebatado. Depois de enfrentar dias tão difíceis, de ter desistido da batalha, apesar de ter desistido da batalha algumas vezes, Deus continua nos dizendo: eu tenho chamado você de volta à batalha, porque ainda tem um propósito na sua vida. E escute, o seu fim vai ser muito melhor do que o começo ou o meio da sua vida. Deus tem algo especial para fazer através de você. E eu quero hoje à noite desafiá-lo em nome do Senhor Jesus a estar dizendo: eu estou de volta à batalha. Eu estou de volta a essa batalha porque eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida e eu não vou desistir, apesar e a despeito das minhas lutas e das minhas dificuldades. Meu irmão, o que você está fazendo aí na caverna? O que você está fazendo na caverna do desânimo, do cansaço, da fragilidade? Alguns de nós na murmuração, na reclamação. Deus olha para o seu coração e diz: filho, eu estou chamando você de volta à batalha. Eu tenho um projeto para você. E o segundo tempo vai ser muito melhor do que o primeiro tempo. Porque quando o diabo diz que é o fim, Deus está dizendo: é o começo. Eu acho que era 2007. Eu recebi um CDzinho lá na minha sala, era uma mensagem. E a pessoa que me entregou disse o seguinte: pastor, ouça essa mensagem. Essa é a mensagem que o pastor Henrique Finotto pregou da primeira vez que ele voltou a pregar depois de um acidente. Eu creio que alguns aqui conhecem. O pastor Henrique Finotto foi pastor da segunda igreja batista aqui, nossa cidade, voltando de Santa Clara do Oeste, indo para Campo Grande com a família toda. Ele sofreu um acidente de carro e ele ficou em coma muitos dias, com fraturas e problemas seríssimos de saúde. Mas naquele acidente ele perdeu a esposa e os 3 filhos. Os filhos eram jovens e adolescentes. E naquela mensagem eu ouvi, e obviamente não deu para ter a percepção do que ele estava vivendo, mas ele termina a mensagem dizendo assim: o diabo me disse que aquele seria o meu fim, mas eu estou de volta a este púlpito para dizer que Deus me disse é o começo de uma nova história. Deus disse é o começo de uma nova história. Querido, hoje à noite, este é o recado de Deus para você. Deus está lhe dizendo: se você quiser, é o começo de uma nova história para a sua vida. De volta à batalha,
de volta às fileiras do Senhor, para dizer: Deus, o Senhor pode contar comigo. Senhor, apesar do meu cansaço, das minhas dores, das perseguições, das minhas dúvidas, de muitas vezes me sentir desanimado e desprezado, eu quero lhe dizer, Senhor, que nessa noite eu estou de volta à batalha, porque eu creio que o Senhor tem um projeto de vida para a minha vida, e eu quero viver esse projeto na sua íntegra. É o desafio de Deus para o seu coração hoje à noite, querido. Vamos adorar o Senhor? Cadê o nosso ministério de louvor? Queria que você ficasse de pé, por favor, no seu lugar. Você tem desistido? Talvez você não desistiu da igreja, mas desistiu do projeto de Deus para você. Talvez você não desistiu dos cultos, mas desistiu da sua jornada espiritual com Deus. Talvez você seja como aqueles que estão dizendo: ah, é bom a gente ter uma religião, mas isso é só religião. Mas, querido, Deus tem muito mais para a sua vida, muito mais. Talvez o diabo tenha dito a você nesses últimos dias: aquele pecado que você cometeu é o seu fim. Mas Deus está lhe dizendo: se você quiser, é só o começo de uma nova história para a sua vida. Hoje nós vamos marcar aqui o começo de uma nova história. Hoje nós vamos celebrar aqui, vamos fincar uma estaca na nossa linha do tempo, para dizer: no dia 21 de abril de 2013, eu quero marcar na minha Bíblia, na minha agenda, na história da minha vida, foi o dia em que eu voltei à batalha, o dia em que Deus disse: nós vamos escrever uma nova história para você. Nós vamos cantar essa canção, nos convida a estarmos diante do Senhor. E eu quero fazer um apelo especial ao seu coração hoje à noite. Eu quero desafiá-lo a colocar a sua vida diante do Senhor e dizer: Deus, eu estou aqui porque eu estou de volta à batalha. Muitos de nós já perdemos os sonhos, eles já se frustraram, ficaram pelo caminho, mas Deus está dizendo para você hoje à noite: vamos recomeçar uma nova história hoje, de volta à batalha. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, eu quero fazer um apelo muito especial. Se você está aqui hoje à noite e aí no seu coração você diz: Senhor, é verdade, eu estou fora da batalha, eu me cansei, eu desanimei, me frustrei, me senti só, abandonei a jornada. Mas hoje à noite, diante desta palavra do Senhor ao meu coração, eu estou de volta à batalha.